Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Hoje, uma videoaula para tratar desse tema que vocês estão lendo aí do lado. Demografia, os conceitos de maneira geral da demografia. A gente vai falar o que é demografia, quais habilidades a gente vai estar trabalhando aqui, já que isso é um assunto normalmente da segunda série do ensino médio, e o que esses conceitos representam para a gente. Então, para dar continuidade, para a gente não perder tempo, bora falar de maneira geral primeiro do que é demografia. Eu acho que o primeiro grande questão é o que é essa danada da demografia que a gente está trazendo aí para vocês. Em si, a demografia, galera, é responsável pelo estudo da dinâmica das populações humanas. Então, se baseia no estudo da população. E nas próximas aulas que a gente vai estar trazendo aqui, a gente vai falar muito sobre população brasileira e mundial. A demografia estuda o perfil e a evolução das populações humanas no tempo e no espaço. Para isso, faz uso de conceitos e indicadores demográficos expressos quantitativamente, ou seja, na forma de dados estatísticos. E aqui no caso brasileiro, tem um órgão que é fundamental nesse sentido. Você sabe qual órgão é esse que vai quantificar esses dados para a gente, produzindo inclusive o censo demográfico? Isso mesmo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele vai trazer os principais dados que envolvem a demografia brasileira. E eles são fundamentais para poder entender uma população, tá, galera? Vamos lá, já que é assunto da segunda série do ensino médio, quais habilidades, professor, nós vamos estar aglomerando aí para poder estudar nessa aula de hoje? Lembrando que essa é a primeira de algumas aulas de população que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Vai ser a habilidade EM13CHS 202, a 502 e a 605, tá, galera? Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação, nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, e aí entra fluxos populacionais, financeiros, de mercadoria, de informações, de valores éticos e culturais, entre outros, né? Bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais. Então é algo extremamente abrangente, por isso é importante que a gente compreenda como isso funciona. Analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E, é claro, identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Ver como é importante o estudo desse assunto, tá, galera? Da demografia como um todo. Analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade, fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. Gente, é fundamental o estudo da população e é um assunto extremamente complexo, mas é rico pra caramba. E hoje, falando dos conceitos básicos que a gente tem, é um pontapé inicial para essas aulas de população, de demografia, tá? A gente começa com população absoluta. Nada mais é do que o número total de habitantes de um território. Então, quantas pessoas vivem num dado território nesse ano de 2024, 25, 26? Num país, num estado, num município, você sabe quantas pessoas vivem no município que você vive? Você sabe, inclusive, a diferença de município, cidade? Se não sabe, em breve a gente vai trazer também conceitos de urbanização e isso está ligado diretamente lá. Inclusive, população e urbanização estão intrinsecamente ligados, tá, galera? A gente vai ver aqui que diretamente a população está ligado à urbanização. Mas, voltando aqui, em si é o total de pessoas que vivem em um determinado lugar. No Brasil nós temos hoje 203 milhões de habitantes, 204 milhões de habitantes, 205 milhões de habitantes. Isso é a população absoluta, ou seja, é o total de pessoas que vivem nesse país, nesse estado, nesse município. Bem simples e direto. É isso, população absoluta, tá, galera? Não tem erro. População relativa ou a chamada densidade demográfica. Aí, toma cuidado. Não é a mesma coisa de população absoluta, mas leva em consideração a população absoluta. Já que a população relativa, ou a densidade demográfica, é o número total de habitantes. Opa, lembrou lá a população absoluta? É o número total de habitantes, mas é dividido pela área. Então você faz ali uma relação entre quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado.
Então, é importante isso para saber onde a gente vai ter vazios demográficos, onde a gente tem concentrações populacionais. Então, até para ter política pública para determinadas áreas, saber o que fazer, direcionamento de políticas para essas regiões, é importante saber onde está concentrada a população, onde tem mais gente por quilômetro quadrado, onde tem menos gente por quilômetro quadrado. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas ele não é bem distribuído quando a gente pensa a população. A população se concentra em alguns núcleos urbanos, tá? Então, quando a gente pensa em população relativa, a gente vai estudar isso daí. Onde estão as maiores concentrações de pessoas por quilômetro quadrado. Leva em consideração o primeiro conceito ali de população absoluta. Mas, para além da população absoluta, o total de pessoas daquela área, também eu considero o tamanho dessa área, tá bom? Taxa de natalidade. Número de nascimentos por ano. Estamos em 2024, 2023, 2025, 2026. Quantos nascimentos tivemos nesse ano para cada 1.000 pessoas, para cada 1.000 habitantes, independente se é masculino ou feminino? Cada 1.000 pessoas, nasceu 10 crianças, nasceu 20 crianças, nasceu 30 crianças. Isso é a taxa de natalidade, é por 1.000, tá, galera? Não é por 100, é por 1.000. A cada 1.000 habitantes, quantas crianças nasceram em cada grupo de 1.000 habitantes? Considerando que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, leve em consideração isso, tá? Mas a taxa de natalidade é isso, é simplesmente o número de nascimentos em cada grupo de 1.000 pessoas, tá bom? É um indicador importante para a gente poder analisar as questões sociais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Taxa de mortalidade é o número de óbitos. Quantas pessoas vieram a falecer nesse ano a cada 1.000 habitantes. Então, de um lado, ali na taxa de natalidade, que está ali identificado pelo TN, nós temos o número de nascimentos a cada grupo de 1.000 pessoas. Na mortalidade, o número de óbitos também em cada grupo de 1.000 pessoas, tá? E esses dois dados ali, esses dois conceitos, são importantes para a gente poder entender coisas lá na frente. Entendendo bem esses conceitos, eu acho que vai facilitar muita coisa para você, tá bom? Crescimento vegetativo, olha aí, a gente vai ter que levar em consideração esses conceitos que a gente acabou de falar. É a diferença entre a TN e a TM. Opa, como assim, professor? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, entre o número de nascidos a cada 1.000 habitantes nesse ano, no ano determinado ano, que pode ser qualquer ano para estudo que a gente queira, menos o número de mortes. Então, o crescimento vegetativo não é crescimento de vegetais, hein, galera? Pelo amor de Deus. Para os estudos de demografia, o crescimento vegetativo é a diferença de nascimentos e de mortes em um determinado ano, determinado período, tá bom? Então, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, isso dá pra gente o crescimento vegetativo, tá? Crescimento populacional. Ô, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O crescimento vegetativo leva em consideração as pessoas, o nascimento e a morte de um determinado território, mas ele não é completo. Ele é importante, ele é um indicador necessário para indicar, inclusive, se a população está aumentando ou está diminuindo. E qual é esse ritmo, né? Se ela está diminuindo ou aumentando no ritmo grande, pequeno. Por exemplo, a população brasileira continua aumentando, mas num ritmo cada vez mais lento. Por quê? Porque a gente vê pelo crescimento vegetativo que está acontecendo. Estão havendo menos nascimento em cada grupo de 1.000 habitantes. É mais ou menos isso. Tem países que o crescimento é rápido, né? Você tem um número de nascimentos em cada grupo de 1.000 que é muito maior ao número de mortes. Mesmo às vezes essas situações, essas nações vivendo em áreas ainda em desenvolvimento. Você tem em contrapartida alguns países em que o crescimento vegetativo é negativo. Você tem uma taxa de mortes a cada 1.000 habitantes maior do que a taxa de nascimentos a cada 1.000 habitantes. Então, galera, esse dado ali é importante pra gente, mas ele não é soberano, não é só ele, tá? Para entender o crescimento populacional de um determinado lugar, você tem que levar em consideração esses dados aí, a natalidade menos a mortalidade, mas também o saldo migratório ou saldo imigratório. Então a gente tem que levar em consideração quantas pessoas estão saindo desse lugar e quantas pessoas estão chegando. Há muitas pessoas que buscam oportunidade em outras áreas do globo. Então a pessoa vai tentar ir para outro país, para tentar em outra área, ela tentar melhorar de vida. Há países que são receptores, né, que recebem muitos migrantes e às vezes até equilibram ali o crescimento vegetativo. Às vezes o crescimento vegetativo não é tão alto, mas com a chegada de imigrantes, isso acaba se equilibrando. Há outras áreas que meio que são repulsoras, né? As pessoas estão saindo dali, porque as condições sociais muitas vezes não são boas, indo para outras áreas. Então, para entender um crescimento populacional de um determinado lugar, há de se ressaltar que você tem que levar em consideração o crescimento vegetativo, natalidade, menos mortalidade, esses nascimentos e mortes em cada grupo de 1.000 habitantes, mais o saldo imigratório. Qual é a quantidade de pessoas que está indo e que está voltando?
Está indo para outros países e que está voltando. Então tem um equilíbrio ali e a gente consegue ter o crescimento dessa população mais corretamente, tá, galera? E como a gente tem desequilíbrio, desigualdade entre os países, é importante levar em consideração o saldo imigratório. Taxa de fecundidade. Cuidado, hein? Cuidado. Número médio de filhos por mulher. Não é natalidade. As pessoas às vezes confundem natalidade com fecundidade. Não é a mesma coisa. Ouçam bem. A taxa de natalidade, em um período de 1 ano, cada grupo de 1.000 habitantes, quantas crianças nasceram? Independente do sexo, coisa e tal, independente do grupo de habitantes, se é masculino ou feminino, quantas pessoas, quantos nascimentos tem em cada grupo de 1.000 habitantes? Isso é natalidade. A fecundidade é o número médio de filhos por mulher. E aí não considera o homem, considera a mulher em idade fértil. Quantos filhos essa mulher vai ter ao longo dessa sua vida? Nós tivemos no Brasil períodos em que a mulher ela tinha uma média de mais de 6 filhos cada mulher no Brasil. Hoje a média é de menos de 2 e continua caindo. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje têm menos filhos. É uma tendência muito forte na nossa sociedade. Então a fecundidade é isso. É quantos filhos uma mulher tende a ter numa determinada sociedade, tá bom? Não é o número de nascimentos ano a ano, tá, galera? Por favor, cuidado com isso para não ter erro. Então, fecundidade e natalidade são coisas diferentes. Expectativa de vida também é muito importante entender quando a gente pensa na população, no estudo da população, a expectativa de vida. Quantos anos as pessoas vivem em um determinado lugar? E claro, ela é um indicador social também muito importante, porque ela indica ali quais as características da sociedade, se vive-se bem, se vive-se mal, importantíssimo, tá? Então, fica ligado. Idade média de vida de um indivíduo que nasce naquele ano. Então, ó, se nasceu hoje no Brasil, a expectativa média das pessoas aqui hoje, ó, 80 anos, 79, 77, 50, 60. Então, isso indica também as condições de vida de uma sociedade. A expectativa de vida no Brasil está em ascendência nas últimas décadas e a gente, em outro vídeo, vai falar o porquê disso, tá bom? Continuando aí, já que hoje é para falar sobre conceitos, tá? Hoje o nosso trabalho aqui é falar sobre conceitos demográficos. Então, vamos falar de vários conceitos, não vai dar para falar de todos, obviamente, né? Por exemplo, a gente vai falar de teorias demográficas, mas vai chegar o momento de a gente falar sobre isso. Vamos falar de alguns conceitos que você precisa entender. Então, esses primeiros aí, natalidade, mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo, isso é importantíssimo entender, tá, galera? Para a gente poder compreender as características da nossa sociedade. E se você é estudante do ensino médio, ou terminou, ou está se preparando para o Enem, para alguma prova, poxa, esses conceitos aí são fundamentais para as ciências sociais. Eles indicam muita coisa. O estudo da população é o estudo da minha vida, da sua vida, da população, das características da população. E eles têm um peso muito grande nas questões que envolvem as ciências humanas, nos principais vestibulares, nos principais concursos públicos, no Enem, nas principais provas aí que avaliam o conhecimento na área das ciências humanas. Por isso é tão importante você compreender isso daqui. Transição demográfica, fenômeno ligado ao processo de urbanização. E aí, galera, é população e urbanização. Eu falei lá no início do vídeo que estão intrinsecamente ligados. E realmente, muito ligados. Interligados mesmo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada em como funciona o que a gente chama de transição demográfica. E ela tem algumas fases, tá, galera? Normalmente, você tem quedas da TN, taxa de natalidade, da TF, taxa de fecundidade, e do CV, que é o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, a diferença da mortalidade e natalidade, das taxas, tá, galera? E ao mesmo tempo, como contraponto, do outro lado, você tem o aumento da expectativa de vida. O que isso vai representar, tá, galera? Pensa nisso, ó. Pessoas tendo menos filhos, a média de filhos por mulher diminuindo, e ao mesmo tempo o crescimento vegetativo, o crescimento daquela população também está cada vez menor. Ao mesmo tempo, do outro lado, a população está vivendo mais. Vamos ter o que a gente chama de transição demográfica, uma mudança nas características gerais. E aí esse gráfico mostra um pouco disso, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase e uma quinta fase. Vamos dar uma olhada em dado a dado, ó. Primeira fase, tem aqui natalidade, mortalidade, crescimento natural, que é o crescimento da população, e a pirâmide etária aqui embaixo, como ela vai estar. Gente, olhem todos esses dados. Todos eles são necessários para você. Até, a gente vai falar de pirâmide etária daqui a pouco. O que é pirâmide etária? É como etária, idade, como a população, de acordo com a idade e o sexo masculino e feminino, estão distribuídos numa sociedade. Então, galera, isso é importante, tá?
como a nossa população está distribuída, em quais estratos tem mais gente jovem, mais idoso, mais adulto. Isso é importantíssimo, principalmente do ponto de vista social, econômico, importantíssimo. Para entender uma sociedade, o que se pode fazer para, inclusive, alterá-la, quais políticas devem ser desenvolvidas, políticas sociais, políticas públicas, é entender isso daqui, tá? Então vamos lá, na primeira fase do crescimento que a gente chama de vegetativo, da transição demográfica, melhor dizendo, nós temos ali natalidade elevada, as pessoas têm muitos filhos. Mortalidade também elevada, tem muitos filhos, mas morrem muitas crianças, jovens, adultos. O crescimento natural, esse crescimento dessa população é estável, ou chamado crescimento lento. Há um equilíbrio entre nascimentos e mortes, é um equilíbrio ruim, tá, galera? Porque não é porque as pessoas têm poucos filhos que o número de pessoas na sociedade não cresce. É porque as condições são precárias. Essa primeira fase aí, ela se notabilizou em países anteriores ao processo de industrialização e de urbanização, que quando acontece esse processo, há uma melhoria nas condições de vida das pessoas, melhorias sanitárias, melhorias no acesso, tá, galera? Cuidados básicos, a vacinação, a saúde, a alimentação, e tudo isso faz diferença pra caramba, tá? Quando um país, uma determinada área ainda não entrou nesse processo, a gente vai ter a primeira fase ali, as pessoas tendo bastante filhos, mas morrendo muito dessas crianças, desses jovens, adolescentes, muitas vezes de chegar até a fase adulta. Então a população não cresce de maneira acelerada não, mesmo eles tendo muitos filhos, tá, galera? E aí o crescimento é lento. Apesar de ter um crescimento muito elevado ali nas fases mais baixas, que são as idades menores. Quanto mais próximo da base lá da pirâmide, menores são as idades. Aqui é criança, jovem, adolescente. Então você tem muita gente, se você olhar aqui, ó, muita gente nasce aqui, começa no 0 ano, nasceu, entrou aqui na pirâmide etária na base. A idade vai subindo. E olha nessa primeira fase, pouquíssimas pessoas chegam à fase idosa. Isso aqui demonstra que a sociedade, as condições de vida são precárias, a expectativa de vida é baixa. E aí você tem características muito tristes do ponto de vista social para essa sociedade, tá bom? Vamos supor que uma sociedade recebe o processo de revolução industrial. Chega a revolução industrial, ela potencializa o processo de urbanização, começa a haver uma melhora das condições de vida de uma população. Ela vai entrar na segunda fase aqui, tá, galera? Se você olhar, na primeira fase, a taxa bruta de natalidade e mortalidade é altíssima. Olha onde está aqui em cima, ó. Natalidade e mortalidade. Há uma pequena diferença entre elas, a natalidade ainda é superior, mas a diferença é pequena porque morre gente pra caramba. E aí a população total ela não cresce muito. Só que olha o que acontece na segunda fase. Olha como o gráfico da população total ele começa a crescer de maneira vertiginosa. A natalidade, olha só aqui, ó, vai se manter alta, a mortalidade começa a cair, e aí nesse momento aqui entre a segunda e a terceira fase é o que a gente chama de crescimento natural, onde a população explode o total de população, cresce muito a população. Vamos dar uma olhada aqui na segunda fase como são as características. Ó, você tem natalidade elevada, ou seja, continua tendo muitos filhos. As pessoas continuam tendo muitos filhos nesse momento aqui. Chegou a Revolução Industrial, mas não é uma coisa, mágica. Todo mundo vai para a indústria, para a cidade. Não é assim que funciona, leva um tempo. Então uma sociedade começa a receber processos de industrialização e urbanização e muitas vezes as pessoas vêm do campo para a cidade e continuam com os mesmos padrões, inclusive de número de filhos. Então continua a ser assim aqui, a ter essa característica de ter muitos filhos. Só que como melhorou as condições sanitárias, de vida, de acesso, a gente tem uma queda grande da mortalidade. E aí mais pessoas vão nascer, vai continuar nascendo muita criança, mas agora essas crianças vão sobreviver até a fase adulta. E alguns até a fase idosa. Olha como muda a pirâmide etária aqui embaixo, tá, galera? A gente vai ter elevada natalidade, redução rápida da mortalidade, e crescimento muito rápido. E aí já vira uma pirâmide mesmo, né? Olha só como fica uma pirâmide mesmo, com muitos nascimentos, mas aumenta de maneira significativa esse meio e esse topo dessa pirâmide. A base continua grande, mas o meio e o topo, eles vão se elevar, porque agora as pessoas estão vivendo mais. Isso é uma característica de um país que está numa transição. Um momento que começa a chegar processo de urbanização, de melhoria das condições urbanas, e a industrialização também está ligada a esse processo diretamente, tá, pessoal? Trazer aula aqui de urbanização e também de industrialização. Mas a gente vai começar com a população, porque a população é importantíssima. Terceira fase. Aí, galera, na terceira fase, olha aqui o verdinho aqui, ó, que é a natalidade. Começou a cair. Tava num ritmo alto, lá em cima na primeira, na segunda fase. Na terceira ela começa a cair. A população total, ó,
Está na crescente, está aumentando significativamente aqui na terceira fase. A mortalidade continua caindo. Aqui há um crescimento, um incremento populacional muito grande. Então a população cresce de maneira bem acelerada nessa terceira fase. Em queda, a natalidade, redução da mortalidade começa a ficar mais lenta e o crescimento começa também a ficar mais lento. Tanto que a diferença da segunda para a terceira fase não é tão grande, tá, galera? O que melhora, o que aumenta? Aumenta o número de adultos e de idosos, tá? Então, mas de uma maneira um pouco menos acelerada. Chegamos à quarta fase. E se você olhar, continuamos com a queda da natalidade e a mortalidade meio que se mantém, se estabiliza. Então, ó, a natalidade agora ela começa a ficar baixa. Então, as pessoas já não estão tendo tantos filhos. Você tem a mortalidade que também está baixa, então há até um certo equilíbrio entre elas e há uma estabilização desse crescimento da população. E aí, ó, pode ver que já não parece mais uma pirâmide, né, galera? Tá parecendo outra coisa qualquer, mas não é uma pirâmide. Há até um equilíbrio entre as faixas etárias, entre os nascimentos. Você vê, muita gente, não é tanta gente que nasce aqui na base, não nasce tanta criança não. Mas quem nasce está chegando à vida adulta e muitas vezes à vida idosa, o que não acontecia para tanta gente nas outras fases. Então aqui você tem uma melhoria das condições sociais e tudo mais, tanto que as pessoas nascem, crescem e morrem, né? A expectativa de vida aumenta e tudo mais para a maioria da população. Na quinta fase, nós chegamos... É cedo para saber algumas coisas, né? Sobre principalmente a natalidade, porque alguns países estão vivendo essa quinta fase que não existia, uma novidade para você aí, tá? A gente ia até a quarta fase, mas na quinta fase, que no início dela, você tem até uma coisa em que se equilibram totalmente a mortalidade e a natalidade, no início aqui. Mas depois, o que parece? Políticas públicas sendo desenvolvidas, pode ser que no futuro a natalidade volte a crescer e isso possibilite o crescimento da população. Só que pode acontecer o contrário, né? A mortalidade, você percebe que a tendência ela é se manter estável, baixa ali e tudo mais, mas são dois caminhos. Se as políticas não derem certo e a população começar a cair, aí você vai ter problema, né? Você pode ter uma população cada vez mais envelhecendo, pouca gente nascendo e mais gente morrendo do que nascendo e a população começar a tender a diminuir. Sim, a população de um país diminui de tamanho ano após ano. Então, entender o que se pode fazer para quando você está em cada uma dessas faixas aqui, desses estágios, é importantíssimo, tá, galera? Porque as políticas públicas, elas, dependendo de onde você está aqui, elas vão ser direcionadas para um público. Aqui, por exemplo, na primeira fase, tem que direcionar para criação de creche, escola, criação de hospitais. Está nascendo muita gente na primeira, na segunda fase. Na terceira fase já tem que começar a equilibrar esses gastos públicos, porque já começa a chegar mais gente à fase idosa, então tem que direcionar também para a população adulta, para o idoso. Na quarta fase, cara, você tem que equilibrar. O idoso ele é muito significativo, ele não é tão distante o número de idosos e o número de crianças. Então não dá para sair, não precisa construir tantos hospitais, não precisa ficar tão preocupado em direcionar tantos gastos públicos nas primeiras fases da vida, mas aí você tem que fazer em contrapartida investimentos pesados na terceira idade, porque muita gente está vivendo e vivendo cada vez mais, aposentando e precisando de qualidade de vida, dependendo de hospitais, então você tem que fazer investimentos nos hospitais, em qualidade de vida para essa população. Então, entender em qual estágio, qual fase nós estamos é importantíssimo. Galera, queda da taxa de natalidade, fecundidade e o crescimento de vida. Isso vai ocorrer devido ao quê, tá? Só para esse vídeo não ficar grande demais, né? Aumento do custo de vida. Por que as pessoas estão tendo menos filhos em sociedades como a nossa? Você tem ali até do lado uma chargezinha brincando um pouco com isso. Ó, gasolina, IPTU, água, esgoto, luz, gastos básicos, brinde, a facada por sua conta, né? E aí tem embaixo a camisinha, o anticoncepcional, brincando junto, porque não é fácil ter filho na sociedade que a gente tem hoje, né? A tendência é ficar cada vez mais caro. É muito imposto, você tem muitos gastos, é complicado viver na cidade e ter muitos filhos. Não dá para ter muitos filhos, dá difícil ter um filho, imagina ter 3, 4, 5 como se tinha no passado. Isso vai trazer também, o que vai provocar a queda da natalidade, a queda do número de nascimentos a cada ano, a queda do número de filhos por mulher na fecundidade e, obviamente, lá na frente, a queda do crescimento do número de pessoas de um determinado lugar, ampliação de uso de concepcionais, métodos contraceptivos, né? As pessoas começam a utilizar mais esses métodos, obviamente vão ter menos filhos.
O ingresso da mulher no mercado de trabalho foi um fator fundamental. Quanto mais mulheres trabalhando, obviamente, no passado as mulheres viviam para a família, para o filho e tudo mais. Não é mais assim, galera, e dificilmente esse momento voltará. Apesar de algumas tentativas em alguns lugares do mundo, de vez em quando a gente vê alguns movimentos aí pelo mundo, e a gente acaba vendo que esses movimentos já são ultrapassados, porque a mulher também entende que ela precisa contribuir, ela quer sua independência, e isso é extremamente interessante, tá, galera? E mudou, e está mudando na nossa sociedade, isso é importante. A redução da mortalidade infantil. Hoje as pessoas, as crianças que nascem, a maior parte sobrevive. Houve momentos de haver uma mortalidade infantil tão alta que isso equilibrava a população. Não é mais isso que acontece. As condições melhoraram, o acesso melhorou. E a tendência, sim, é continuar melhorando. E isso, claro, obviamente impacta no nosso dia a dia. As pessoas têm cada vez pensado muito em ter filhos, os casamentos estão sendo cada vez mais tardios. É uma realidade, tá, galera? Isso traz essa queda dessas taxas e, obviamente, traz pra gente algumas preocupações com relação ao futuro também, tá? O aumento da expectativa de vida tá ligado ao quê? Como as pessoas vão viver mais numa determinada sociedade. Melhoria, saneamento básico. O Brasil, inclusive, ainda tem alguns desafios, principalmente com relação à coleta e tratamento de esgoto, né? Grande parcela dos municípios brasileiros ainda não tem nem a coleta, né? Alguns lugares, como é o caso aqui da minha cidade, ainda tem a coleta para a maioria das casas, chega até uma porcentagem razoável, mas não tem tratamento do esgoto. Mas a coleta, minimamente, já ajuda, né? O tratamento da água, para você ter mais qualidade, e às vezes é coisa simples, pessoal. O acesso à água tratada, a coleta do esgoto, já diminui o impacto de doenças no nosso dia a dia de maneira muito efetiva, tá? Os avanços da medicina, e cara, não vou nem entrar no mérito aqui da vacinação de gente que não considera a vacina como algo importante. Se o que eu tô falando aqui, das características do porquê nós estamos vivendo mais, também está ligado a isso, ao avanço da medicina. A melhoria nos tratamentos de doenças que antes matava as pessoas muito mais rapidamente. Meu Deus do céu. Às vezes a gente ouve coisas que a gente fica impressionado. É só observar a sociedade, principalmente ao longo do século XX, agora também no século XXI, para você ver como os avanços na medicina, isso é tecnologia, isso está ligado à pesquisa, ao desenvolvimento da ciência, melhorou a nossa vida, a tendência é continuar melhorando e fazendo a gente viver mais, tá, galera? Então esses avanços são fundamentais. As campanhas de vacinação. Então, vacinar-se é importante, a gente está tendo até baixos índices de vacinação por conta de, poxa, coisas que a gente não deveria nem estar se preocupando com isso no século XXI, mas sim, alguns movimentos aí, principalmente por conta do crescimento das redes sociais, acabam incentivando as pessoas a não se vacinarem, e vacinação é fundamental, ela também garante o aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida. E é claro, melhor nutrição, melhor educação, tudo isso impacta na gente vivendo mais e cada vez melhor, e essa população idosa está cada vez mais representativa e significativa. Chegamos, galera, às pirâmides etárias. Vamos dar uma olhada em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Vamos lá, pirâmides etárias de países em desenvolvimento. Alto número de jovens, ou seja, olha aqui do lado, galera, ó. Você tem de um lado mulheres, do lado direito aqui, ó, tá até de uma cor mais rosada e azul, os homens, direito as mulheres, no esquerdo você tem os homens. É comum na maioria das sociedades, maioria absoluta, as mulheres verem mais, mas eu não vou falar sobre isso hoje não, vou deixar para falar em outro vídeo. Alto número de jovens, aqui ó, aqui você tem a quantidade de jovens aqui de acordo com a idade, ó, em milhões de habitantes. Vê que você tem um crescimento grande, a idade daqui 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 e o número de pessoas em milhões, até 16 milhões de pessoas. Olha como nessa sociedade que você tem muita gente entre 0 e 4, entre 5 e 9 anos, entre 10 e 14, é muita criança, né? Muito adolescente. E aí você vai crescendo, ó, com 50, entre 70 e 74, muito pouca gente, 65, 50, 55. Você vê que há uma diferença discrepante. Nasce muita gente, ó, de 0 a 4. Olha quantos nasceram, ó, 16 milhões. Nessa tem um número parecido de mulheres e homens. Mas até nascem bem parecido mesmo, um pouco mais de homens. Mas olha só, quantos chegam lá em cima. E observem que do lado da mulher ainda tem uma quantidade um pouco maior, apesar de ser pouca coisa, mas um pouco maior do que os homens. Muitos jovens, e jovens a gente considera ali até os 19 anos. Alta taxa de nascimento, alta taxa de natalidade, muitas crianças nascendo em cada grupo de 1.000 pessoas, alta taxa de fecundidade de mulheres com muitos filhos, 6, 7 filhos, alto crescimento vegetativo, então
população está crescendo de uma maneira bem interessante nesse momento aqui, nessa pirâmide etária aqui. A base dela, que é essa parte de baixo, é larga, o topo é estreito, tá, galera? Então, base larga, topo estreito, país com problema socioeconômico, país com dificuldade social que não conseguiu vencer os problemas da pobreza, da fome, da miséria, da desigualdade social, tá? Baixa expectativa de vida, poucos idosos, topo estreito. Então, as pessoas não ficam muito velhas em países com essas características. Vamos olhar agora países desenvolvidos, tá, galera? Como que é? Aqui, ó, você vê que nem parece uma pirâmide. Mesma coisa, de 0 a 4, 5 a 9, a idade é a mesma aqui, tá, galera? Até, ó, de 15 a 19. Olha aqui a população, como ela está distribuída, ó. Olha só. Você tem um número de nascimentos razoável, mas a população adulta, ó, e idosa, olha aqui, de 60 a 64 anos. Olha quantas pessoas estão aqui nesse grupo. Olha como nessa população você tem muito mais gente entre os adultos, ó, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, muito mais gente idoso. Então você tem poucos jovens, ou seja, baixo número de nascimentos, baixa taxa de natalidade, nascimento em cada grupo de 1000, baixa taxa de fecundidade, as mulheres tendo poucos filhos, a base é mais estreita, o meio é bem significativo e o topo é mais largo, né, galera? Com muito mais gente e vivendo mais. Então você tem aqui características de países onde as condições de vida são melhores para a maioria das pessoas e isso faz com que elas vivam mais num contexto geral. Isso também vai impactar diretamente, vai ter consequências, essa transição demográfica, na redução da força de trabalho. Pensa que naquela estrutura que a gente viu lá inicialmente, que vai do estágio 1 até o estágio 5, no primeiro lá há um equilíbrio da população, porque nasce muito, mas morre muito, mas na segunda e terceira fase começa a cair a mortalidade e a natalidade permanece alta. Então, a população cresce de maneira muito significativa, é muita gente no mercado de trabalho, é muita criança, é muito jovem e muito adulto. Só que quando chega na fase 4, e agora para alguns países na fase 5, a coisa já muda. Começa a ter menos filhos, então já não tem tantos adultos, tem muitos idosos, reduz-se a força de trabalho, e como que o país vai continuar crescendo com uma redução da força de trabalho? Então, é um desafio. Há um aumento significativo no gasto de saúde. Imagina que se a população idosa aumenta, gente, o idoso precisa de cuidados, né? E esses cuidados, eles estão diretamente relacionados a investimentos financeiros. Não tem como, tem que investir. Então, há aumento significativo nos planos de saúde, nos hospitais, em coisas nesse sentido, que estão ligados a gastos públicos muitas vezes. Aumento do gasto de previdência privada, previdência pública. Então, as pessoas vão aposentar e agora, no passado, a pessoa aposentava com 60 anos e a expectativa era viver até 65, vivia 5 anos. Um exemplo, tá? E agora a expectativa de vida aumentou, ele aposenta com 60 e está vivendo até os 75. Ele está vivendo 15 anos da aposentadoria. Quem vai pagar essa aposentadoria? É o adulto que está no mercado de trabalho, que dele é descontado diretamente. Então, para equilibrar isso daí, se você tem um grupo cada vez mais representativo e maior de idosos vivendo mais tempo, sem contribuir diretamente para a Previdência. Essa Previdência Social, ela precisa pagar essa aposentadoria do idoso. Quem vai equilibrar isso é o adulto que está no mercado de trabalho trabalhando e dele está sendo retirado impostos para poder ser direcionados para o pagamento das pensões, das aposentadorias. Se esses adultos, o número deles não equilibra para poder pagar o número crescente de idosos, vai ter problema. Não é à toa reformas da Previdência estão sendo feitas uma em cima da outra. Eu, que sou relativamente jovem ainda, sei que não vou aposentar com a idade que os meus pais poderiam ter aposentado. Infelizmente não tem nenhum dos dois, mas se tivesse vivido até uma determinada idade, eles teriam aposentado. A tendência é mudar. E se você for jovem, está do outro lado me vendo aí, prepare-se, tá, galera? Porque a tendência é ir mudando. Porque para equilibrar os gastos públicos não é simples. Há necessidade, muitas vezes, de fazer reformas, fazendo com que as pessoas trabalhem por mais tempo e contribuam por mais tempo para que tenha dinheiro para pagamento dessas aposentadorias. Galera, percebam que esse assunto é extremamente extenso, né? Isso daqui foi só os conceitos básicos, aqueles que você tem que aprender se você vai estudar tá estudando aí para a prova da sua escola, no bimestre, no trimestre que você tem aí, tá estudando para concurso público, tá estudando para o Enem. Então, ó, tem que entender um pouco de demografia. Essa é só a primeira de muitas aulas que a gente vai trazer aqui falando disso. Importantíssimo e um dos conceitos mais essenciais para a ciência geográfica e para as ciências humanas como um todo.
entender as características gerais da população. Gostou do conteúdo? Deixa nos comentários aí. Fala para mim aí, você é jovem? Você tem expectativa de aposentar? Você tem? E quantos anos você imagina que você vai aposentar? O que você imagina para o futuro da aposentadoria no Brasil? E o que você espera com relação ao crescimento da população no Brasil? Deixa nos comentários, que daqui a pouco a gente traz mais vídeos como esse para poder trazer um pouco de conhecimento geográfico para você. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!